Olá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa aula sobre legislação sanitária aplicada à regularização de drogarias. Um tema super interessante para você que quer iniciar a sua consultoria regulatória, né, na área de drogarias, ou para você que já tem, né, o seu projeto de consultoria, já tem a sua empresa que faz consultoria, e agora você quer aí migrar para uma nova área, que é a área de drogarias. Existe uma demanda muito grande para o consultor que deseja atuar nesses locais. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a legislação sanitária, de fato, aplicada às drogarias, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre quais são as legislações que a gente precisa conhecer e dominar quando a gente quer prestar algum tipo de consultoria nesses locais. Bom, primeiro gostaria de me apresentar. Meu nome é Mariana Rangel Tuma, sou farmacêutica pela UF, sou especialista em vigilância sanitária pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, local onde eu estive durante 2 anos e onde eu pude participar de diversas auditorias da qualidade, diversas inspeções sanitárias, inclusive em drogarias, né? Eu sou também especialista em oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, especialista em assuntos regulatórios com foco em regularização de empresas. Atualmente sou consultora, palestrante e mentora em assuntos regulatórios. Espero poder ajudar vocês nessa jornada, né, de investimento em conhecimento na área de assuntos regulatórios, principalmente para quem quer se tornar consultor, que é muito interessante. Convido vocês também a seguir meu Instagram, @rtregulatórios, porque lá eu posto diversos conteúdos, né, relacionados a essa área, não só de drogarias, mas também de toda a cadeia logística farmacêutica. Bom, e primeiro, para a gente contextualizar um pouco, eu queria falar sobre vigilância sanitária, né? E, mais especificamente, quando que teve início a vigilância sanitária no Brasil? Bom, a vigilância sanitária, galera, já existe há séculos, né? Mas um marco temporal muito importante para o Brasil, para o início da vigilância sanitária no Brasil, é a chegada da família real portuguesa no ano de 1808. Né? Com a chegada da família real, a gente tem a abertura dos portos às nações amigas, e com isso, né, existe um maior controle, uma maior necessidade de controle sanitário, tanto dos produtos, das embarcações e do próprio comércio. Então, a gente já vê aí a forte figura da vigilância sanitária nesse contexto. Além disso, é um período que é muito importante que seja feita a contenção das epidemias. Existiam muitas epidemias naquela época, e há essa necessidade, né, de conter essas epidemias. Então, a gente utiliza como marco temporal realmente a chegada da família real ao Brasil em 1808 como o início da vigilância sanitária, dos serviços, né, das atividades, na verdade, de vigilância sanitária no Brasil. Depois, o que é importantíssimo a gente saber também? A origem do poder de polícia, né? O poder de polícia é um poder que fundamenta todas as ações das agências reguladoras, e aí, mais especificamente aqui para o nosso contexto, as ações da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e de todos os demais entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Não sei se vocês sabem, mas o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ele é composto pelas vigilâncias sanitárias municipais, estaduais e pela Anvisa, que é a entidade federal e grande coordenadora desse sistema. E o poder de polícia ele surgiu em 1842, através da promulgação de leis e reformas. Ele se baseia muito na questão das fiscalizações e das penalidades. O que é esse poder de polícia? O poder de polícia é aquele que restringe a atividade do particular, que pode, na verdade, restringir a atividade do particular para salvaguardar o direito da coletividade. Então, por exemplo, quando a Anvisa ela proíbe, ela interdita algum produto, a comercialização de algum produto, ela está atuando no nível daquele particular, daquela empresa, para salvaguardar
o direito da coletividade, para salvaguardar ali a saúde da coletividade, tendo em vista que aquele produto pode causar algum efeito nocivo para a população. Um exemplo muito claro disso foram as pomadas capilares há um tempo, né? No ano de 2022 para 2023, foram verificados diversos efeitos adversos, né, ocasionados por pomadas capilares que faziam tranças no cabelo das pessoas. Essas pomadas elas estavam realmente causando ali uma série de eventos adversos graves, inclusive oculares, e a Anvisa, então, atuou ali, interditando toda a cadeia logística relacionada a essas pomadas, para salvaguardar um direito da coletividade, ou seja, para que se evitasse que mais pessoas fossem expostas àqueles produtos que tivessem seus efeitos nocivos, efeitos adversos, que eram graves. Então, o poder de polícia é isso, ele é a base das ações da vigilância sanitária, a gente precisa entender dessa forma, como a mão do Estado atuando sobre o particular para salvaguardar um direito coletivo, no caso da vigilância sanitária, para salvaguardar ali a saúde daquela população. Bom, em 1953, a gente teve a criação do Ministério da Saúde, tá? Outro marco super interessante, super importante para vocês que se interessam por vigilância sanitária, que se interessam por assuntos regulatórios. Em 1976, né, um bom tempo depois, a gente teve a criação da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Não coloquei no slide, mas é importante também que vocês saibam que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela só foi criada em 1999. Então, a gente está falando de uma autarquia muito recente, muito nova, né? Então, já existia ali uma Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, mas ainda não existia uma autarquia. E a autarquia, dentro do direito administrativo, ela tem ali uma certa independência, né? Independência financeira, administrativa, independência também orçamentária, enfim. Então, a gente só teve a criação da Anvisa em 1999. Perdão. Antes disso, existia ali a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde. Outra informação importante para vocês. Bom, agora vamos entrar de fato, né, no que a gente se propôs a falar aqui na nossa aula, que são as drogarias. E onde que a gente encontra, né, as drogarias dentro da legislação sanitária? Uma lei super importante, que já tem bastante tempo, mas ainda está em vigor, é a Lei 5991, de 17 de dezembro de 1973. Ela dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências. Então, percebam aqui palavras importantes, né, termos chaves dentro desse próprio caput ali da disposição da lei. Controle sanitário, né? Então, o controle sanitário também, outra atividade básica, essencial da vigilância sanitária. Controle sanitário é diminuição de riscos, né? É basicamente isso. Eu preciso diminuir esses riscos sanitários a um nível aceitável, porque muitas vezes a gente não consegue zerar o risco, né? Mas a gente tem que reduzi-los a um nível aceitável para que esse risco não cause aí um efeito nocivo à população. E a Lei 5991 fala do controle sanitário sobre o comércio dos produtos sob vigilância sanitária. Então, é muito importante que vocês entendam essa lei como a base, tá? É uma lei essencial para todo mundo que trabalha em drogarias, seja como responsável técnico ou como consultor. E no artigo 4º, a gente já tem ali as definições que a legislação nos traz, né? E a própria definição de drogaria. O que é drogaria? É um estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. Então, quando a gente fala de drogaria, a gente não está falando somente de entrega de caixinhas de medicamentos. A gente está falando também de dispensação. E a dispensação farmacêutica envolve o ato também de orientar aquele paciente, aquele cliente, acerca do uso daquele medicamento. Tá? A drogaria, ela vai sempre vender, ali, dispensar e comercializar medicamentos, insumos correlatos nas suas embalagens originais, certo?
Bom, outra norma super importante, já dando um salto aqui no tempo, quando a gente está falando de drogarias, é a Portaria 344 de 98. Essa é uma norma herdada, né, assim como a Lei 5991. E quando eu falo norma herdada, o que eu estou querendo dizer com isso? Bom, como eu disse logo no início do vídeo, a Anvisa só foi criada em 99, né? Então, algumas leis, muitas leis, inclusive a Portaria 344, foram anteriores à criação da Anvisa e continuam vigentes. Então, essas são normas herdadas, normas anteriores à criação da Anvisa, mas que ainda continuam vigentes e são muito importantes. A Portaria 344 é uma dessas normas, tá? Ela aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos ao controle especial. E aí a gente tem diversas listas nos anexos da portaria, que são as listas A1 e A2 de entorpecentes, A3, B1 e B2 psicotrópicos e C3 imunossupressores. O que é importante para vocês? Verifiquem sempre as listas, certo? Que estão nos anexos, porque elas frequentemente são atualizadas. Então, a gente tem muito frequentemente a atualização dessas listas, tá? Verifiquem também os adendos dessas listas, porque eles contêm informações muito importantes. Então, para você que trabalha em drogaria, como RT ou como consultor, é importante que vocês saibam isso, que a gente saiba isso, tá? Porque tem que constar ali no fluxograma de rotinas, tem que constar no próprio manual da qualidade, e o mais importante, né, dentro da portaria 344, além da questão da autorização de funcionamento, que é um dos tópicos, né, importantes da 344, são as listas que estão nos anexos da portaria e os adendos também que trazem informações importantes. Uma outra norma extremamente relevante também é a Lei 13.021, já de 2014, então a gente já tinha a Anvisa já existia, tá? E a Lei 13.021 dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. Então, a gente já está falando aqui sobre exercício e sobre fiscalização também. Eu trouxe para vocês duas informações importantes de conceitos, tá? Primeiro, farmácia sem manipulação ou drogaria. Então, drogaria pode ser chamada de farmácia, sim, porque é uma farmácia sem manipulação. É o estabelecimento que vai fazer a dispensação e comércio das drogas, medicamentos, insumos e correlatos nas suas embalagens originais. Mesma definição da Lei 5991, tá? Então, drogaria pode ser chamada de farmácia, porque ela é uma farmácia sem manipulação de fórmulas. Uma outra definição é a farmácia com manipulação, que é o estabelecimento que vai manipular fórmulas magistrais e oficinais, mas ele também vai fazer o comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo também dispensação e atendimento privativo de unidade hospitalar, né? Nos hospitais existem farmácias de manipulação, ou de qualquer outra equivalente de assistência médica. Então, temos aí duas definições importantes: farmácia sem manipulação, drogaria, farmácia com manipulação, que são as farmácias que fazem aí manipulação de fórmulas magistrais ou oficinais, incluindo as farmácias que estão dentro das unidades hospitalares, porque existe manipulação de fórmula dentro dessas unidades. Bom, agora a gente já vai falar sobre qualidade, né? Uma norma que está relacionada com qualidade, que é a RDC 44, de 2009. Ela dispõe sobre as boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, dispensação, comercialização dos produtos e da prestação dos próprios serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. Então, toda vez que vocês virem uma norma que fala sobre boas práticas, associem diretamente à qualidade. Boas práticas sempre estão relacionadas à qualidade. Então, a RDC 44, ela fala sobre qualidade aplicada ao controle sanitário do funcionamento daquela drogaria, né? E também fala sobre a prestação dos serviços farmacêuticos, que é muito comum, existe bastante em drogarias hoje em dia, a questão da prestação dos serviços farmacêuticos. Então, a gente realmente está falando sobre uma norma que traz diversos conceitos e diversos requisitos relacionados à qualidade, ao sistema de gestão de qualidade que deve existir na drogaria, porque, sim, a drogaria precisa de um SGQ. Fala também
do controle sanitário para o funcionamento daquela empresa, daquela atividade, tá? Os documentos que são necessários, é uma norma básica para drogarias. A RDC 275, algumas pessoas não conhecem, porque a RDC 275 de 2019, que inclusive foi atualizada há pouco tempo, ela dispõe sobre os procedimentos para concessão, alteração e cancelamento de AF e de AE em farmácias e drogarias. Então, pergunto a vocês, farmácias e drogarias precisam de autorização de funcionamento da Anvisa? Sim, é um requisito obrigatório. A autorização de funcionamento, ou a AF, né, como a gente chama, da Anvisa, é um requisito obrigatório para o funcionamento das drogarias. Uma drogaria que inicia suas atividades sem a AF, ela está cometendo uma infração sanitária. E ela está sujeita ali à interdição, inclusive, né? Muito provavelmente, se a fiscalização, se a vigilância sanitária, seja municipal, local, a própria Anvisa, verificar que aquela drogaria está funcionando sem AF, ela vai ser interditada, além de outras penalidades, como a própria multa. Uma outra norma também nova, né, de 2023, que se aplica às drogarias é a RDC 786. Ela dispõe sobre requisitos técnicos sanitários para o funcionamento dos laboratórios clínicos, laboratórios de anatomia patológica e outros serviços que executam as atividades de exame de análises clínicas. O que a drogaria tem a ver com isso? Bom, como a gente viu na própria RDC 44, as drogarias elas podem prestar serviços farmacêuticos. E um dos serviços que podem ser prestados são os exames de análises clínicas. Com a 786, a gente teve uma ampliação na possibilidade de prestação desses exames. Então, é uma norma também muito relevante. Para finalizar essa nossa conversa, a gente tem a RDC 882 de 2024, então super, super recente, tá? Ela dispõe sobre os critérios e procedimentos para enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição e reenquadramento dos medicamentos sob prescrição. O que é importante para as drogarias a gente saber dessa legislação? O artigo 12. Porque o artigo 12 ele traz a lista dos medicamentos isentos de prescrição. Na verdade, o artigo 12 ele referencia a instrução normativa 285 de 2024, que traz essa lista. Então, as drogarias agora precisam ter acesso a essa lista, precisam conhecer quais são os medicamentos isentos de prescrição, e essa lista está na instrução normativa número 285 de 2024. Bom, pessoal, essa é uma conversa muito breve que eu estou tendo aqui com vocês, falando de forma geral sobre a legislação sanitária que é aplicada à regularização de drogarias, mas a gente vai se aprofundar nisso e falar um pouquinho de cada uma dessas normas na nossa terceira turma de mentoria de como se tornar consultor de assuntos regulatórios em drogarias, tá? Já é a nossa terceira turma, e durante as nossas aulas na mentoria eu falo especificamente sobre cada uma dessas normas, como que elas se aplicam às drogarias, o que é necessário para as drogarias estarem regularizadas de acordo com essas normas. As nossas aulas vão ser no dia 16/7 e 18/7, de 19 horas às 21h30. Teremos emissão de certificados e bônus exclusivos, como um e-book com estratégias para captação de clientes para a sua consultoria, porque eu sei que você quer ser consultor. O valor promocional está incrível, está de R$ 397 por R$ 197, pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 19,70. Então, é uma oportunidade incrível para você que quer iniciar a sua carreira como consultor de assuntos regulatórios em drogarias, que quer aprender um pouco mais sobre toda essa legislação aplicada a esses estabelecimentos. Então, convido vocês a participarem da nossa terceira turma. A gente vai falar muito sobre cada uma dessas legislações. Tenho certeza que vai ser um momento de muito aprendizado. Eu vou deixar o link para inscrição aqui na descrição desse vídeo. E não percam tempo, porque essa terceira turma já começa amanhã e você está convidadíssimo a vir com a gente e se tornar um belo e eficiente consultor de assuntos regulatórios. Até lá!